Olá e bem-vindo ao Compondo Dividendos, um canal sobre investimentos. E chegamos aqui no final do mês de junho de 2026 e vamos ver como ficou a carteira do canal, a carteira da saga de 1 milhão com fundos imobiliários. Será que a gente bateu a meta de R$ 1.000 recebidos na média dos últimos 12 meses ou ainda falta um mês para alcançar essa média? Pois já recebemos R$ 1.000 em rendimentos de fundos imobiliários, mas vamos ver como ficou nos últimos 12 meses, se essa média fecha certinho e se bateu alguma outra métrica nos nossos investimentos. Eu fiz um vídeo sobre as compras dos fundos imobiliários, da carteira, quais os fundos que foi escolhido para aportar. E também eu fiz um vídeo sobre a reestruturação da carteira, sobre as ações, da carteira de ações, uma reestruturação para evitar erros e pensar em médio e longo prazo com essas novas ações. E nesse mês de junho, a gente teve queda nos fundos imobiliários, queda no IFIX, o que abre mais oportunidade para comprar mais fundos imobiliários mais descontados, para ganhar um yield melhor, o que ajuda bastante nessa acumulação de patrimônio. Então, invista, acumule e viva de renda. Essa é a intenção, em chegar a R$ 1 milhão em fundos imobiliários. Lembrando, não copie essa carteira, não é exemplo de compra este ou venda aquele ativo. Vamos estudar com uma demonstração de estudo de ativos, pois existem objetivos e tempos diferentes nessas montagem da carteira, nessas compras desses ativos. E também existe um perfil de investidores diferentes. Não é uma recomendação de compra ou venda, e sim é uma forma de estudos. O IFIX está atualmente em 3.825 pontos e nesse último mês de junho teve uma queda de menos 0,91%. Então, vemos aqui no site do Investidor 10, onde a gente acompanha também a carteira do canal, vemos aqui que os ativos da carteira é 100% em fundos imobiliários e no mês de junho teve uma queda, então o patrimônio atualmente está em R$ 122.101 com 54 centavos e o valor aplicado foi R$ 121.817 com 28 centavos. Apenas um ganho de capital pequeno de R$ 284 com 26 centavos. Lembrando que esse valor aplicado é um reinvestimento dos dividendos que caem todo mês, a gente vai comprando novas cotas e também reaportando referente ao valor do salário que vai sobrando, a gente vai também investindo em fundos imobiliários ou em outros ativos, como ações ou renda fixa e etc. E atualmente contamos com 17 ativos. Dos 17 ativos, podemos ver que a maioria deles está positivo. Claro, olhando essa imagem, junto com os dividendos, não apenas a rentabilidade lá do preço de cotação a mercado, e sim somando os rendimentos que vão caindo. Da parte da rentabilidade total, lá do começo, quando a gente começou essa carteira em fevereiro de 2025, somamos aqui com o CDI, podemos colocar o IPCA e também o IFIX, que é uma boa comparação referente aos fundos imobiliários. Bom, a nossa carteira veio acompanhando muito tempo, muitos meses, o IFIX, mas nesses últimos meses deu uma pequena queda abaixo do IFIX, mas estamos acima do CDI e acima do IPCA. E a rentabilidade total de todo o período da carteira, 23, 24% nessa faixa, e sendo 21,63% acima do CDI, o que é bem positivo na rentabilidade total. E nos últimos 12 meses, com 10, 11% de rentabilidade. E somente nesse último mês, tivemos uma queda em vários fundos imobiliários e fixos. Então, nesse último mês, menos 2,64%, que foi bem abaixo do CDI.
e desde já dá uma fortalecida no canal, dê o like, ative o sininho, se inscreva no canal para acompanhar novos vídeos aqui do canal, para dar um fortalecimento para a gente continuar fazendo novos vídeos de investimentos, fundos imobiliários, ações e renda fixa aqui do canal. E o que a gente gosta de ver é os proventos caindo todos os meses. Todos os meses aí queremos aí um salário caindo dos rendimentos dos fundos imobiliários, que é coisa boa, né? Em fevereiro de 2026, atingimos a meta de acima de R$ 1.000 em rendimento. Fevereiro, R$ 1.013. Março, R$ 1.036, abril, R$ 1.078, em maio, R$ 1.142 e junho estamos finalizando com R$ 1.180 e cada vez aumentando esse rendimento de fundo imobiliário, o que está positivo e o que está de acordo com a nossa meta, objetivos de alcançar o salário mínimo. E nessa imagem aqui eu mostro para vocês o histórico mensal e o ano de 2025. Se a gente vê aqui o ano de 2025, o total que a gente recebeu anual foi R$ 7.329,80. E nesse ano de 2026, a gente pode ver que a gente já está chegando perto do que a gente recebeu de 2025. Aí, próximo mês de julho, a gente vai ultrapassar o que a gente recebeu em 2025. E até o momento, a gente recebeu 6.366,26. Isso já é uma boa ajuda na renda mensal que a gente recebe, somando com o salário. Isso ajuda a ficar mais tranquilo com as nossas contas. Isso ajuda a pagar também essas contas aí de água, luz, telefone, internet, conta da casa, etc. O mercado que vem subindo muito o preço dos alimentos. Então, para o próximo mês, a gente já consegue bater o rendimento do ano de 2025 e assim vamos finalizar com certeza um bom ano de 2026 em recebimentos de dividendos, receber o rendimento, reinvestir, acumular para receber mais. E aqui temos os 12 meses, né? Todos os fundos imobiliários nos últimos 12 meses, não o total. Tá, a escala, isso varia porque, que nem vamos ver aqui, o VRTM11 é o que mais pagou rendimentos para nós, mas ele é um dos que mais a gente tem aportado o valor da carteira também. E se a gente vai comprar aqui um Tegar, que a gente tem muito pouco investido nele, pagou muito menos. O GARI 11, que a gente começou esse ano de 2026, a alocar capital nele, então ele ainda segue baixo, que menos pagou dividendos. O KNRI eu vendi ele em fevereiro, mas ele consta aqui então uma pequena parte que a gente recebeu do KNRI, e assim vai nessa escala. Normalmente o que mais vai pagar é o que a gente está em mais valor aportado. E na parte das metas que eu quero mostrar para vocês, nessas metas em rendimentos que a gente recebe mensalmente, já deu uma diminuída aqui, estamos alcançando a marca de 100% de recebimento de 1.000 em fundos imobiliários nos últimos 12 meses. Então, aí, quem sabe no próximo mês a gente já atinge a marca de 100%. E aqui, cada mês a gente vai diminuindo para receber depois um salário mínimo. Então, aqui já, cada mês que vai passar, a gente vai conseguindo alcançar e diminuir essa porcentagem que vai faltando. Aqui tem 3.000 em fundos imobiliários. Aqui embaixo já é a meta de patrimônio. A meta de patrimônio aqui era de 100.000, que já alcancemos a marca de 100.000. Aí em seguida é a marca de R$ 200.000 e depois é a marca de R$ 1.000.000 que a gente tem a meta. Mas agora, nessa segundo objetivo patrimonial, estamos querendo alcançar 200.000 em fundos imobiliários. Ao longo do tempo, a gente vai aumentando mês a mês os aportes e mais com ganho de capital que a gente vai obtendo também nesse período.
Aqui estão os 17 ativos de fundos imobiliários. O fundo imobiliário que a gente mais tem em valor aportado é o BTLG11, com 12.480,60. É o valor atual e ele segue com 10,22% de todo o patrimônio. Então, ele alcançou um pouco acima de 10%, referente também às subscrições que a gente tem. Um vídeo no canal que a gente fez essa subscrição da 16ª emissão de novas cotas, que ainda ele está em processo de captação, realizando as compras da primeira parte que já foram feitas. É um fundo de galpão logístico, conta com 34 imóveis, aproximadamente 72% dos ativos estão localizados no estado de São Paulo. O segundo é o VRTM11, que é o Fator Veritas Multiestratégia, que é de recebíveis imobiliário da gestora Fator Administração de Recursos. O PVP deste fundo está bem descontado, bem abaixo de 1, cotado 0,75% do seu PVP, estando 25% bem mais barato do seu preço justo. O terceiro colocado é o GGLC11, é um fundo híbrido com galpão e logísticos e galpões industriais. Ativos imobiliários 38, números de inquilinos 44 e a duração desses contratos acima de 4 anos. O quarto colocado aqui que a gente mais tem é o TRXF11, é um fundo híbrido, número de imóveis com 124 e o número de inquilinos 383 e a gestora TRX. Logo abaixo temos o KNSC11, que é um fundo de recebíveis imobiliários com indexadores de IPCA, CDI e Selic. O gestor é a Quinéia Investimentos. O XPLG11, que é de galpão e logístico, tem 31 condomínios, número de locatários 94 e a gestora é a XP. Outro ativo é o GARI11, que é um fundo híbrido, números de ativos 33 imóveis e o prazo do aluguel, a duração acima de 10 anos, sendo uma duração bem longa, 10 anos aí de contrato que tem com os inquilinos nessa média. O HGBS11, com esses novos investimentos, ele atingiu dos fundos de shoppings, é o que a gente mais tem em valor aportado, tem 19 shopping centers e a gestora é a Red Investimentos. Logo abaixo, outro fundo de shopping, que é o da Visc. O portfólio do fundo é composto por participações em 32 shoppings em 15 diferentes estados e no Distrito Federal. Gestor Vinci Real Estate, gestora de recursos. E outro fundo de shopping, que é 3 que a gente tem na carteira referente aos shoppings, ativos compostos por 27 shopping centers com mais de 5.200 lojas e o gestor é a XP. Logo em seguida vem o ALZR11, é um fundo híbrido, número de ativos 26 e o número de locatários 20, uma duração de seus contratos de 9 anos e meio. A gestora é a Aliança Gestão de Recursos. O RBVA, que é de renda urbana, tem 74 imóveis, olha, é muito imóveis que tem, e 24 inquilinos, e a duração média de seus contratos é 6 anos e meio, e a gestora é a Rio Bravo Investimentos. Outro ativo é o VGHF11, que é de recebíveis imobiliários, com o portfólio de fundos imobiliários, CRI, entre outros. A gestão é da Valora Gestão de Investimentos. O KNCR11, que é de recebíveis imobiliário, tem um dos maiores patrimônio líquido dos fundos na Bolsa, na faixa entre 10,96 bilhões. Com indexadores do CDI, a gestora é da Quinéia Investimentos. E o outro fundo imobiliário é o MXRF11, que é de recebíveis imobiliários. O campeão de cotistas investindo em fundos imobiliários é esse fundo, com 1.468.000 cotistas, e a gestora é da XP. O VILG11, que é o de galpão logístico, composto por participação em 12 imóveis distribuídos em 7 estados do país, com 64 locatários diferentes,
E a gestora é a Vinci Real Estate, gestão de recursos. E o último ativo aqui, para finalizar essa carteira que a gente tem, é o Tegar 11, que é de incorporações. Quantidade de ativos: 171, com 20 estados e 97 municípios. E olha só, o seu PVP está 50% mais barato do seu preço justo, com um PVP de 0,50. O gestor é da TG Core Asset. E uma observação nesses ativos de incorporações é que eles performam muito bem quando os juros estão bem abaixo. E aí, investidores, o que achou dessa carteira de fundos imobiliários? Você tem algum fundo imobiliário desses que eu tenho aqui? Espero para o próximo mês fazer novos aportes para receber mais rendimentos no próximo mês. E essa queda que ocorreu no mês de junho abre mais oportunidades para a gente escolher nessa carteira diversificação entre setores de ativos, fazer uma boa alocação de capital para render mais o dividendo recebido. Então, por esse vídeo é isso, fizemos aqui, mostramos a carteira do canal nesse mês, como ela performou, e desde já, dê o like, se inscreva no canal, ative o sininho para acompanhar novos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima. Valeu, pessoal!